Podcast Bancada Azulina. Simbora, Dragão! Simbora, torcida proletária! Alô, torcida Jovem Confiança! Alô, Trovão Azul! Tamo junto, hein? Quem é o campeão dos campeões? Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina de número 101. Você não está ouvindo errado. 101, porque o 100 a gente vai deixar para depois, porque não conseguimos produzir a tempo, mas aguardo que vem coisas boas. Mas nesse Bancada 101, eu tô aqui com bancada cheia para a gente fazer um balanço desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B de 2020, além de falar sobre o futuro do Confiança no segundo turno, possíveis contratações e falar também do último jogo contra a Chapecoense. E nesse bancada eu tô aqui com o Jones Ribeiro. E aí, Jones, como é que você tá, meu camarada? Fala, Mike, demais companheiros de bancada, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Um primeiro turno de muitas surpresas do Confiança, né? A gente esperava uma coisa, acabou sendo outra, a gente tinha algumas expectativas ruins e passou a ter outras aspirações no campeonato. Quem sabe, né? Eu acho que o primeiro passo contra o nosso... Junto comigo aqui também, Carla Ferreira. E aí, Carlinha, como é que você tá, minha querida? Como foi seu final de semana? Oi, Mike. Para todo mundo que tá ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Foi um fim de semana tranquilo, vivendo o esperado, né, do último jogo aí que a gente passou, mas graças a Deus passamos tranquilamente. Acho que a gente encerra esse ciclo aí melhor do que a gente pensou que poderia ser no começo do ano, né? Porque no começo do ano pensei, meu Deus, vai dar merda. E aí agora eu termino o primeiro turno mais tranquila, olha, temos luzes. Então, tô mais tranquila e o feriado foi tranquilo também. Valeu, Carlinha. Junto aqui comigo, diretamente de Minas Gerais, Felipe Moura. E aí, Felipe, como é que você tá, meu camarada? Salve, Mike, salve, amigos da bancada, salve, Nação Azulina, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Cara, eu tô feliz com o nosso prospecto, né? No início do ano a gente estava prospectando aí uma virada de turno bem complicada, né? Até chegamos a cogitar aí, de repente estar brigando ali para sair da degola, mas graças a Deus o time nos deu uma luz, né? Não vou dizer que foi a saída de Matheus Costa, nem botar na conta dele, mas eu acho que o time melhorou bastante com o Daniel Paulista e eu acho que a gente consegue sonhar, quem sabe ali colar no G4 até o final do campeonato. E eu ainda continuo com aquele sonho de beliscar, quem sabe, uma vaguinha ainda no G4. E é isso aí. Boa noite para todos. Valeu, Felipe. Eu quero fazer meus 45 pontos e tomar cerveja. Mas falando em cerveja, junto aqui comigo, Lucas Oliva. E aí, Lucão, como é que você tá, meu querido? Como foi seu final de semana, seu feriado? Grande Mike, grande bancada, feriado aprazível, esse primeiro turno aí se encerrando, Confiança tomando um choque de realidade, perdendo para os dois melhores times do campeonato em sequência. Estamos a 6 pontos do Náutico, que é o primeiro da zona de rebaixamento, e também estamos a 6 pontos do Juventude, que é quem fecha o G4. Eu também estou nessa como o Mike, não estou como o Lipe não. Eu acho que eu quero fazer meus 45 pontos, faltam 20, e tomar cerveja e dar tchau para 2020, esse ano tão peculiar. Mas vamos aí falar desse primeiro turno azulino, né? Que como o Carlinha também falou, a gente esperava mais sufoco, mas estamos aí no meio da tabela. Não deu para terminar na primeira página, nesse momento somos o 11º, com 6 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 25 gols pró, 21 contra, e é isso aí. E vamos projetar nesse bancada de hoje, esse segundo turno, né? Que provavelmente vai ser bem mais difícil. E fechando a bancada, Fernando DG, nosso dragão gaiato. E aí, Fernando, como foi seu feriado aí em Goiás? Fala, minha bancada, minha galera, Mike, vocês que estão aqui nos ouvindo também. Graças a Deus, tudo bem. Final de semana foi um pouco mais curto, né?
quase trabalhei no sábado, mas estamos aqui, né? Vivendo esse grande momento do Confiança, apesar de esse turno terminar de maneira broxante, né? Com até o meme que eu postei lá, né? O contrário do estão deixando a gente sonhar, o estão deixando a gente acordar, né? Porque a gente tomou 2 pancadas para realmente cair na real e ver realmente onde nós vamos brigar. Não custa nada sonhar, mas o momento agora também é de poder aproveitar essa Série B e ver que o sonho que a gente sonhou junto hoje é uma realidade. Confiança é um time consolidado na Série B ali no meio de tabela e que assim seja. Valeu, DG. E o Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado pela loja Nação Proletária. Loja Nação Proletária que fica ali na Galeria Espaço Nobel, na rua Tenente Teófilo Otoni, na 13 de julho. Caso você queira ir lá presencialmente conferir toda a linha de roupas e acessórios do Confiança, camisas oficiais, camisa de treino, camisa de viagem, camisa retrô, além de itens para a sua casa, para seu bebê, enfim. Tudo para você viver o Confiança dentro e fora do estádio, né? Agora só fora porque, infelizmente, o estádio está fechado devido à pandemia. Mas se você não tiver tempo para ir lá ou nem morar em Aracaju, como é o caso de DG e Fernando e Felipe Moura, você pode ir em instagram.com/Nação Proletária Loja e fazer suas compras, que vai chegar tudo bonitinho aí na sua casa. Além disso, o Bancada Azulina, você encontra o Bancada Azulina em dragãodearacaju.com.br, além de todas as plataformas como YouTube, Deezer, Spotify e no seu aplicativo preferido. E por fim, último recado, e eu até quero chamar a Carla para depois fazer as honras, dizer que estupro culposo não existe, vocês são os filhos da puta, quem inventou essa porra lá no tribunal. Eu tô muito puto com essa história que acabou com o meu dia e todos os clubes brasileiros finalmente tomaram vergonha na cara e se posicionaram. Opa, posso falar? Desliga o microfone. Fique à vontade. Desliga o microfone desse rapaz aí. Gente, se você perdeu o dia, Mike, você imagina pra mim o que foi ver tudo aquilo que a gente viu hoje na internet, né? Eu não consegui assistir ao vídeo, né? Eu não consegui assistir tudo, porque foi uma humilhação o que uma vítima passou hoje naquela audiência. E tipo, isso é o que foi gravado, o que foi filmado, a gente não sabe tudo o que se passou. Se ela foi ridicularizada e humilhada daquela forma, em uma audiência, e o cara, né, foi, enfim, processado por estupro culposo, uma coisa que não existe, isso não existe, gente. Eu tava dizendo que parece que eu tava vivendo o tempo todo naquela sensação da música do Belchior, em uma alucinação, sabe? O dia a dia tem sido uma alucinação o tempo inteiro, assim, e eu achei muito bom que os clubes se posicionaram, inclusive fiquei muito feliz com Confiança que se posicionou, e eu espero que os clubes não se posicionem só em post de Instagram e de Facebook para dar engajamento. Eu espero que esses clubes também pensem que as pessoas que eles contratam estão e possam investiguem se estão ou não envolvidas em processos desse tipo de estupro e de violência contra a mulher. Porque nós somos torcedoras, nós compramos e vivemos o amor pelo clube, então nós precisamos ser valorizadas também nesse sentido, não só em post de Instagram. Acho muito bom que se posicionem mesmo, é necessário, mas é necessário que também isso se estenda para outras ações, né? Para olhar esses atletas, esses profissionais que vocês contratam, né? Porque a gente já viu o caso disso em outros clubes, então é um ponto para que eles pensem, que todos pensem. Então, assim, deixo aqui minha total indignação com esse caso de hoje. Valeu, Carlinha. Então, a gente, infelizmente, não queria precisar falar sobre esse tipo de coisa aqui no Bancada, mas também nós não podemos nos calar. E fechamos aí com a hashtag Justiça por Mari Ferrer, que essa sentença absurda ela seja, pelo menos, no mínimo, desfeita, e que a justiça, se é que ela existe, ainda mais nesse judiciário, e eu posso falar aqui junto com o Lucas e Jones, que trabalhamos no judiciário, ela possa ser feita de alguma forma. Vamos lá, falar de coisa... Fala. Só para dizer, para deixar bem claro aqui, o meu agradecimento pela fala de Carla, e se não fosse a paixão que nos move,
aqui ao Confiança, o episódio poderia acabar hoje, estaria de bom tamanho. É isso aí. Valeu. Vamos lá falar então dessa balanço do primeiro turno, mas antes disso, né, vamos lá falar desse jogo contra o Chapecoense. Aí eu convido o Lucão para fazer o quadro fixo dele, atravessando bancada. E aí, Lucão, como você analisou esse Confiança 0, Chapecoense 2, jogo que a gente foi dominado, enfim, pareceu que a gente estava jogando time amador contra time profissional. Ô Mike, eu vou fazer de minhas palavras o que Daniel Paulista, nosso comandante, falou, né? Confiança teve tudo, né? Posse de bola, mais troca de passes, finalizou mais. Os jogadores que mais deram passes certos foi o Guilherme Castilho Silva. O Castilho, mesmo sendo volante, foi o que mais tentou arrematar o gol. E é daqueles jogos que foi 2-0, mas o gol final da Chape já foi um castigo, né? Já no finalzinho do jogo, nos acréscimos. E o Confiança poderia ter tido uma melhor sorte. Mas ficou claro, você pegando essa dupla de jogos, né? América de Minas e Chapecoense, ficou claro as limitações do Confiança, a falta de investimento no elenco, as dependências do Confiança, que depende muito do Castilho, que veio do Atlético Mineiro. Você depende muito do Kaique para ser um desafogo. Então, quando você perde o Kaique, você não tem com o Thiago Enes aquela mesma válvula de escape pela direita. E aí o Confiança se torna um time previsível, né? Uma Chape, um ferrolho impressionante. A Chape, pra você ter uma ideia, eu queria até corrigir minha fala inicial, que eu falei que o Confiança tinha feito 25 gols. Na verdade, o Confiança fez, nesse primeiro turno, 21 gols. E a Chape, que é a líder do campeonato, fez exatamente os 21 gols. A diferença é que a Chape tomou 5 gols, né, até batendo um recorde de turno de defesa menos vazada. E o Confiança tomou 22 gols, né? A gente tem um saldo negativo de -1. Então é daqueles jogos do futebol, né? Aquele gol bem no início da Chape também foi muito, sei lá, um balde de água fria. Facilitou bastante para a Chape. A gente, às vezes, quando joga com times com boas defesas, a gente está tomando um gol bem no início, que está facilitando o estilo de jogo do adversário. E aí o jogo foi cruel, com Confiança, né? Tomando essa pá de cal no finalzinho, 2-0. Mas é isso, acho que perdemos na hora certa, os dois times que teria que perder mesmo, que realmente tem mais qualidade mesmo do que o nosso, e botou a massa proletária no chão, né? Que a gente estava flutuando, a gente já estava se apaixonando pelo G4, né? Mas só que vai ficar como se a gente tivesse namorado a Scarlett Johansson, né? Aquele amor platônico, unilateral, né? Que eu acho que de G4 a gente não tem chances, não. No máximo, com muita força, um G2. Mas foi isso, foi assim que eu enxerguei. Foi assim que eu enxerguei o Confiança e Chape, viu? Um jogo para colocar a gente no... Pode falar uma vez, gente. Não, eu tava querendo saber quem é essa mulher que você falou. É parente de quem? É alguma parente de amor? Ela é aquela atriz de Hollywood, ela faz muito filme de Woody Allen, né? E mexe muito negra dele. Com o imaginário. Viúva Negra dele. Ele fala. Só que é aquele amor platônico, né? O nosso G4 é a nossa Scarlett Johansson. Você fala que ela fez muito filme de Woody Allen como se fosse ajudar, né? O Woody Allen mora ali na esquina, amigo de Phil do Coker. A Viúva Negra deste. Lembrou agora? Não, eu tô ligado quem é, só pela resenha. Rapaz, eu ia até comentar, mas depois dessa carta da Scarlett Johansson, eu vou passar a bola pra alguém. Alguém quer falar desse jogo ainda? Olha, eu só quero dizer uma coisa, Scarlett Johansson, e vamos dizer assim, né, esse G4 aí tá bem mesmo a Scarlett Johansson, só que eu acho que a gente consegue ali naquele papinho de mineiro, comendo pelas beiradas ali, de repente cavar uma coisa boa, viu? Eu tô sendo esperançoso, quem sabe? Faltam 18 rodadas aí, vamos lá. E só para não ficar no machismo, né? Vamos dizer que pode ser também para as meninas ou enfim, outra, o Michael B. Jordan.
Ou o Ben Affleck. Eu já ia dizer. Eu já ia dizer, também. né? Porque assim, né? Depende do que você entende por galã. Mas o Michael B. Jordan tá ótimo. Ai. E eu também, na verdade, assim, meu objetivo é ficar na Série B, entendeu? Ficar. Esse negócio de G4 e tal, é uma coisa que a gente se ilude quando tá, assim, numa sequência boa de jogos. É uma coisa que a gente se ilude quando tá numa sequência boa de jogos. Mas a gente sabe qual é a nossa realidade, né? A gente tem que saber, tem que botar a sandalinha da humildade, botar o pezinho no chão, saber que a gente precisa de peça pra jogar, porque tá aí, né? As coisas estão postas aí, né? Aí, por exemplo, Kaique não jogou. Aí a gente tem Enes, que agora não tá no seu melhor momento, não tá se encaixando bem, né, para o que Daniel tá propondo. Então, e é fora de outras posições que a gente não tem a carência, no caso, como é de lateral esquerdo. Então, assim, a gente sabe, assim, se a gente for parar para pensar com a cabeça, não com o coração do que a gente quer, mas sim do que a gente tem e o que a gente realmente vai conseguir, pensando racionalmente, meu filho, eu quero ficar, entendeu? Eu quero ficar. Ainda sobre o jogo, rapidinho, Mike, pra gente, não sei se concluir, se alguém vai falar mais, mas ainda sobre o jogo, eu até comentei com os meninos, com o Hilário na live do Proletário News, inclusive, depois quem quiser ver e ouvir, tá lá no Instagram dos caras, eu achei que Daniel demorou demais a mexer no jogo. E quando ele mexeu, eu achei que ele mexeu ainda de maneira errada. Principalmente porque Rafael Villa não conseguiu dar uma dinâmica diferente, já vem não conseguindo dar essa dinâmica para o nosso meio campo. Não tenho gostado dos jogos de Villa. E aí, quando ele teve a oportunidade de mexer, ele não colocou nem Ari no jogo, que Ari vinha fazendo bons jogos, né? Para o Ari não Confiança. estava no campo. Não entendi. Ari não estava disponível. Ari não estava à disposição. Pois é, e não tava machucado, né? Então Ele fez uma cirurgia eu acho que ele extraiu um dente, pô. Ah, tá, porque saiu o boletim Siso, do DM. né? É o do O Siso. boletim do DM não tinha saído nada, né? Mas, enfim, não é. O dente caiu na véspera, a faba do dente pegou, que recolheu, aí só soube no dia do jogo. Não é por conta dessa partida, não, mas em outras partidas também eu tenho percebido que ele não tem dado tantas chances a Ari. E a Ari conseguia fazer alguns bons jogos, né? Ultimamente, quando eu jogava de titular, chutando fora da área, sendo decisivo. Não sei o que aconteceu, se ele caiu de rendimento nos treinamentos, se foi alguma outra coisa. Mas eu achei que Daniel demorou a mexer e poderia ter mexido de maneira até melhor. Ô Mike, só para complementar a fala aí também do DG, eu achei que a Chapecoense fez o que o Palmeiras fez contra o Atlético. Deu a bola para o Atlético jogar, né? E a Chapecoense deu a bola para o Confiança jogar, e nas falhas do Confiança, a Chapecoense soube aproveitar e fazer gol. Porque eu não assisti o segundo tempo, eu assisti o primeiro tempo todinho. E eu vi um Confiança muito afoito. Ítalo cortando para dentro e chutando, quando poderia tocar às vezes. Thiago Enes com aquele cruzamento dele de sempre, né, pelo chão. Sabe, eu vi um time muito afoito. E a Chapecoense soube jogar nos erros. Mas isso não tira, de certa forma, o impacto que teve essas duas derrotas, né? É lógico que a gente tem que aceitar que a gente perdeu para os dois melhores times da competição, e provavelmente vão ser os dois que vão se consolidar bem antes aí do final do campeonato, já para subir para a primeira divisão. Mas eu acho que realmente a gente precisa melhorar um pouco mais em alguns setores. A gente está muito na dependência de Castilho, como o Lucas Oliva disse, muito na dependência de Kaique pela direita. A gente precisa de um outro lateral direito que seja tão bom quanto o Kaique, e que o Thiago Enes caia na real e, sei lá, velho, melhore bastante, porque, sinceramente, tá muito complicado confiar no Thiago Enes. A gente sabe que ele pode ser um ótimo lateral direito, mas, por enquanto, ele ainda não mostrou isso, não. Ô Mike, Felipe falou agora duas coisas, Saci e Curupira, coisa que não existe, porque
Ítalo cortar pro meio e chutar e Enes cruzar uma bola são coisas que não existem, né? É como fake news. Verdade. Só existe um discurso, né? Na prática, é uma negação. E outra coisa que o Felipe falou, que eu concordo também, eu acho que não existe mais um G4, né? Eu acho que só existe um G1. Porque Chapecoense, América de Minas e Cuiabá, o Cuiabá acabou de passar do Botafogo de fase da Copa do Brasil. Botou no bolso mais de 3 milhões. Acho que esse já é balela isso aí. Que nada, Lucas. O Botafogo é da tapa em bêbado. Qualquer um ganha, pô. Só que não ganha o Vasco. O time Botafogo é horrível, pô. O time Botafogo tá cheio de jogadores. Honda tá jogando lá, Mitsubishi, Renault. Toyota, né? Toyota. Só não tem jogador. Né? Yamaha. Nissan também. Nissan. E assim, eu tô falando do Honda por conta do nome, não é xenofobia, viu, gente? Eu tô falando do Honda por causa do nome, porque assim, Honda é um ex-jogador em atividade, como o Moritz é um ex-jogador em atividade, e nem atividade tem, né? Fez uma cirurgia e se machucou no Tinder. O Calu tava Pegou pesado aí. Calu tava estudando lá na França e veio jogar aqui ainda jogou bem contra o Vasco, quase que faz um gol. Calu, quantas pregas tem no seu vestido azul. É a única coisa que eu consigo lembrar de bom, assim, que produziu. E aí, assim, já pegando um gancho daqui pra frente, velho, só a vida me reservou o trabalho de hoje ser o irracional, sabe? Vocês estão muito racionais. Eu não gostei, tá ligado? Eu não gostei. Eu vou ser irracional. Eu vou sonhar, meu irmão. Tem que sonhar com acesso mesmo. Tem que sonhar que 2020 vai ter valido a pena, porque Confiança vai ter subido contra tudo e contra todos para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É nisso que eu acredito ainda. E vou embasar o meu pensamento na análise dos fatos. Nós não tivemos um Confiança nessa competição. Nós tivemos 2 Confianças. A gente teve o Confiança de Matheus Costa, Deus o tenha, lá no Operário, e tivemos o Confiança de Daniel Paulista, é um outro time. É uma outra realidade. Nós ressurgimos das cinzas, foi a Fênix, Daniel foi o nosso libertador, a nossa ressurreição. Oi. Abro um parêntese aí para o Confiança de Zé Carlos, né? Então foram 3, que foi o único Confiança que venceu antes de Daniel. É verdade. Então, Zé Carlos, ele foi o nosso profeta, porque ele revelou que Matheus Costa não prestava, entendeu? Ele foi o nosso papel importante na nossa vida. Temos que agradecer a Zé Carlos, agradeci numa live uma vez, e agradecer de novo, porque ele abriu os olhos para muita gente, que a coisa estava indo pro buraco, velho, graças a Deus. Mas agora falando sério, o Confiança teve sim, para mim, fases nessa competição, fases bem distintas, e assim, velho, nós perdemos 6 jogos. Dos 6 jogos que nós perdemos nesse primeiro turno, nós perdemos para os 5 líderes. Nós perdemos para o Chapecoense, perdemos para o América Mineiro, perdemos para o Ponte Preta, Juventude e perdemos para o Cuiabá. Perdemos dos 5 que estão na frente, nós perdemos por 5. Dos 5 que estão na frente, nós pegamos 4 fora de casa. O único time que a gente perdeu em casa é a Chapecoense, que assim, eu acho que se Jesus Cristo disputar uma partida com a Chapecoense, nem milagre ele consegue fazer um gol, porque é impressionante aquela defesa. Ô, louco! É impressionante aquela defesa da Chapecoense. Então, assim, eu continuo confiante. Assim, minha confiança no nosso time pode decair daqui doravante, né? Doravante pode mudar tudo, mas eu continuo confiante. Perder para o América fora, e o América, eu discordo de quem faz um paralelo entre Confiança e América e Confiança e Chapecoense. A gente teve chance de ganhar o América. A gente poderia ter saído na frente com o gol de Renan Gorni. O primeiro gol, eu digo desde o ano passado, é o gol que define os jogos. A maioria dos jogos é definida pela primeira bola que balança a rede. O jogo contra a Chape, não. Nós não tivemos chance nenhuma de vencer a Chape. Se a gente tivesse jogando até hoje contra a Chape, não teria feito um gol naquele time. Essa é a impressão que aquela partida me passou. Então, quais foram os pontos fora da curva nesse primeiro turno para mim? O jogo contra o Botafogo, que é um jogo que a gente podia ter arrancado um empate. Concordo. O jogo contra o Brasil, que a gente poderia ter vencido aqui, se não fosse aquela fala bizonha. E o jogo contra o Avaí, que o Avaí já foi aquela coisa do último suspiro de Matheus Costa, né? Aquela coisa que
ele vinha da Covid e tal, combalido, e não deu certo, e aquele foi o último jogo dele. Se a gente tivesse pelo menos vencido um desses 2 jogos, ou empatado o Botafogo e vencido mais 3 pontos, a gente estaria ali a 2, 3 pontos do G4. Seria uma campanha muito próxima do que outros times têm feito. Então eu acho que ainda há muita coisa acontecendo nessa competição. Essas 5, 6 primeiras rodadas, esse mês de novembro vai ser um mês muito importante, esse sim, para saber o que a gente vai querer. Se a gente continuar nesse bolo até o final de novembro, pode ter certeza que a gente pode ainda brigar pelo acesso. Dobrando a pontuação que a gente fez no primeiro turno, a gente faz 50. E o Bahia subiu em 2006, ou foi 2007, já nesse modelo de 20 times com 59 pontos. Então, ainda está em aberto para mim. É o Jones, famoso precisa nem ir muito azul. não precisa nem ir muito longe, né? Você falou dos jogos de Avaí e tal. Se Reis não perde aquele pênalti contra o Operário, a gente tava ali com 2 pontos a mais, a 4 pontos do G4. Verdade, bem lembrado. Concordo. Realmente, ó, eu fiz um vídeo hoje mais cedo sobre fazendo esse balanço. Eu dividi a nossa tabela em 4 momentos, né? A gente inicia contra o Paraná, depois pega Botafogo, Cuiabá e Cruzeiro. Foram 4 jogos difíceis, em que pese hoje o Botafogo na zona de rebaixamento, mas naquele momento ele estava vindo de um bom Campeonato Paulista, mas que a gente descarta esse Botafogo. Mas a gente pega um Paraná, que sempre está lutando para subir na Série B, esteve na Série A em 2018. O Cuiabá, que hoje, como o Lucão já falou, derrotou o Botafogo do Rio de Janeiro e liderou por muito tempo, perdeu um pouco de fôlego, tanto que ele abriu 5 pontos na liderança e hoje já está 4 pontos atrás da Chape. Ele perdeu o fôlego nas últimas rodadas, mas ainda assim é um time muito competitivo. E o Cruzeiro, que mesmo hoje estando muito mal, mas é o Cruzeiro, né? Não há de se menosprezar uma camisa do tamanho do Cruzeiro em qual situação esteja. Tenho minhas dúvidas, mas enfim. Depois disso, a gente pega uma sequência de times que estão ali na mesma faixa de pontuação que a gente. A gente pega Figueirense, Vitória, CSA, Juventude, Avaí, Guarani, Ponte, está um pouquinho mais à frente, né? Brasil, Náutico, CRB, Operário e Oeste. E nesses 12 jogos que eu falei aqui, nós fizemos 20 pontos. Foi a chegada e a ascensão do Daniel Paulista. Por fim, nós pegamos outros 3 jogos dificílimos. O Sampaio, que vem em ascensão, o América e a Chape, e fizemos ainda 3 pontos nessa conjuntura. Então, tudo indica que se a gente conseguir sobreviver bem a esses jogos difíceis que a gente vai fazer agora até o Cruzeiro, a gente consegue fazer uns 3 a 4 pontos nesses primeiros jogos. Depois do Cruzeiro, a gente vem para aquela fase onde a gente conseguiu pontuar bem. E aí sim a gente vai botar as cartas na mesa porque a gente quer. Se é mesmo ficar, se é garantir a permanência somente, ou se é garantindo a permanência com uns 10 jogos de antecedência, 7 jogos de antecedência, poder brigar por algo maior. Já que, enfim, depois que a gente garante a antecedência, o que vier é lucro. Garante a permanência, né? Mas, Carlinha, você que tá caladinha aí, como é que você viu a nossa campanha dentro e fora de casa, né? O Confiança, ele fez 19 dos seus 25 pontos em casa e 6 pontos fora. Qual realmente, Batistão, foi nosso diferencial e o que fazer para permanecer com esse bom ano de campo e melhorar fora de casa nesse segundo turno? Então, os números falam por si só, né, com relação ao fator casa. Talvez até a própria pandemia e a torcida não tenham interferido, tipo, o fator casa ainda contou ao nosso favor, porque, na verdade, teoricamente, isso não deveria contar, porque, né, enfim, não tem público, não tem torcida contra, não tem torcida a favor, teoricamente era um campo neutro, mas isso não aconteceu com a gente. Mesmo em condições adversas do nosso gramado, né, que, mais uma vez, tem sido alvo aí, né, de protagonismo, que ele tá bem feinho agora de novo, né, e, assim, eu espero que isso se mantenha pra gente em casa, mas que a gente consiga ter um desempenho melhor fora de casa. A sensação que eu tenho às vezes é que a gente, sei lá, desaprende. Teve alguns jogos que eu vi o Confiança meio que irreconhecível, sabe? Por exemplo, o jogo contra o Botafogo, alguns jogos, tipo o jogo contra a Ponte, em alguns momentos eu vi assim, cada vacilo que você fica, oxi, que é isso, velho, sabe?
Então, a minha leitura é que em alguns momentos fora de casa a gente se perde. Não sei se depende da sequência, por exemplo, às vezes a gente tem jogos que são 2 jogos em menos de uma semana, e esse fator de cansaço, de você não conseguir treinar e viajar, influencia, né? Por exemplo, esse último jogo a gente não pôde pensar nisso, porque a gente veio pra cá, a gente passou, depois do América, a gente passou uma semana praticamente treinando e aí a gente perdeu pra Chape. Era o esperado, mas a gente teve um tempo para se organizar. E como os meninos apontaram, por exemplo, nesse jogo especificamente, eu acho que nada fluiu bem pra gente. As mexidas de Daniel demoraram e não foram muito boas, não foram muito efetivas, na minha leitura, concordando com o Fernando, que ele falou isso mais cedo, né? Então, assim, a gente precisa eu acho que ainda que a gente precisa de peça, sabe? Para fortalecer um pouco mais o elenco e conseguir ajustar mais. Tipo, principalmente de quem vem depois. Muitas vezes algumas vezes as substituições dão certo, outras vezes não. E, tipo, é o mesmo jogador, ele substitui da mesma forma, teoricamente, mas é outro jogo, né? Então, essa visão de ajuste a gente precisa ter, sabe? Do momento do jogo, de entender aquela dinâmica daquele momento especificamente do jogo. Fora de casa, principalmente, né? Acho que manter o que tem dentro de casa tá bom, porque a gente perdeu só uma, né? Apesar de tudo. Mas fora de casa é o que a gente precisa rever. Carlinha. Sim. Parece também que a gente não venceu nenhum sulista ainda, né? A gente venceu todos os nordestinos, mas a gente não venceu um sulista ainda, né? É importante lembrar. É verdade, só. E fomos garfados contra o Juventude, né? E ganhamos do Oeste. E uma coisa importante também que Carla falou é a sequência de jogos. Então, por exemplo, esse mês de novembro, eu estava analisando aqui, né? Agora, sexta-feira, a gente pega o Paraná, dia 6. Aí, na terça-feira, a gente vai para Curitiba, volta para Aracaju. Na terça-feira, dia 10, a gente pega o Botafogo. Aí, realmente, tem um lapso temporal do dia 10, que a gente pega o Botafogo, pro dia 20, que a gente pega o Avaí. Lá em Florianópolis, rapaz, depois desse dia 20 de novembro, sim, começa uma sequência que o Confiança vai morrer, velho, eu tenho certeza. Porque dia 20 você pega o Avaí em Floripa, depois vem para Aracaju dia 24 com Cuiabá, depois você vai para Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro no dia 27 e depois você volta para Aracaju no dia 1º de dezembro com o Figueirense. Pau. O tempo de ajuste entre um jogo e outro vai ser mínimo. Tipo, como é que o Daniel vai fazer o quê? Pré-eleção no avião, O pessoal indo e dizendo, pessoal, a gente precisa corrigir isso aqui, a gente precisa ver isso aqui. Vai ser assim, sabe? Esses espaços curtos, é isso que a gente precisa estudar. Em como saber lidar nesses curtos espaços de tempo. Em tempo que a gente não tem para descansar, que a gente não tem para ajustar em campo, né? No caso, tem que ser colocado algum tipo de planejamento que favoreça, que tire, que a gente consiga tirar alguma coisa desse tempinho curto que a gente vai ter, sabe? Entre um jogo e outro, entendeu? Aproveitar os tempos que a gente tiver distante e, tipo, conseguir se ajustando nesses curtos espaços de jogo de 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, porque vai ser complicado. E o desgaste físico nem se fala, né? Claro que todo mundo se desgasta. Tipo, vai ser igual para todo mundo. Outros times jogam assim, mas a gente tá falando do Confiança. Então, por isso que eu também falo com relação a peças, porque pode ser que que o pessoal se machuque, pode ser que nossos atletas se machuquem. A gente precisa saber como lidar com isso. Porque ficar improvisando não é uma parada que também é boa pra gente. E só fazendo um adendo aqui também, aproveitando que a gente tá falando do nosso desempenho em casa, foram 16, a gente ganhou 16 pontos em 9 jogos em casa, ou seja, dos 27 que estavam em jogo, a gente conseguiu quase pertinho aí dos 90%, vamos botar assim, de aproveitamento. Foram 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota em casa, com 12 gols pró e 9 gols contra. Então, o nosso aproveitamento em casa está mais ou menos aí em 59,3%. E o desempenho como visitante, em 9 jogos a gente conseguiu 10. Em 10 jogos a gente conseguiu 9 pontos. Ou seja, a gente poderia ter conseguido os 30 pontos aí como visitante. Mas aí a gente vem essa sequência, essa primeira sequência aí do mês de novembro, ela já vai ser bem curiosa, porque a gente pode conseguir fora de casa aí um ponto contra o Paraná. Creio que a gente consiga vencer o Paraná. O Paraná vem numa decência aí, né? Vem bem mal aí no final desse primeiro turno, e creio que a gente consiga alguma coisa boa aí.
tem o Botafogo de Ribeirão Preto, que também tá mal na segunda divisão, e a gente tem depois o Avaí, fora de casa. São esses 3 jogos aí que a gente conseguindo, vamos botar assim, 5 pontos desses 12 que vão estar aí em jogo, já vai ser uma coisa bacana, porque aí a gente já vai para 30 pontos, e aí a gente fica a 15 do nosso objetivo, que são os 45. Aí, ou seja, já dá para dar uma acalmada no time. A gente vai pegar uma sequência bem pesada aí no início do mês de dezembro, então já dá para a gente acalmar um pouco o coração. Então, o desempenho, como eu falei, o desempenho como mandante 59% e 30% o desempenho como visitante. A gente tem que melhorar esse desempenho como visitante aí para ser aquele time chato. Aquele time que quando chega não tem jeito, ou rouba um ponto, ou ganha, tem que ser desse jeito, a gente tem que melhorar isso. E quanto às peças de reposição, eu acho que seria um momento da gente pensar mesmo aí no lateral direito, para substituir Kaique Sá quando ele machucar, né? Não tirando não falando que o Thiago Enes seja ruim, mas o Thiago Enes ele precisa dar uma melhorada, cara. Ele precisa se encontrar. É isso que falta para ele. No campeonato sergipano ele foi bem, mas a gente ainda não tinha Kaique Sá. Quando o Kaique Sá chegou, parece que ele ficou meio naquela. Pô, o cara tomou meu lugar. E aí é complicado. A gente precisa de peças realmente para poder melhorar, pra gente seguir aí. E quem sabe até antes do final do campeonato. Bruno Paraíba aí de lesão. Sim, é outro também, viu? É outro. E não me disse nada, Lucas. Desculpa. Deixa eu falar um negócio aqui. Inspirado em uma página do Instagram aqui, o Corneta ADC, Corneta do Dragão. Sei nem quem é que faz, mas inspirado numa publicação dele no dia de ontem, eu quero trazer pra gente também esse tema. E aí eu vou convocar cada um que tá aqui para falar, e quem discordar depois se manifesta. Eu quero começar pelo melhor jogo. Eu quero começar com o Mike. Diga aí, Mike, pra você, qual foi o melhor jogo desse primeiro turno da Série B? Todo mundo vai dizer o mesmo, Sampaio. Nossa, rapaz, não, cara. Fala aí, Lucão, o seu enquanto eu penso aqui no meio. Pra mim não foi o Sampaio, não. O Sampaio acho que foi um jogo bem na cagada. Vai dizer Sampaio, pode perguntar aí pra Jones, pra Carla, pra Lipe, é Sampaio. Pra mim foi o Náutico. A gente ganhou fora, amassando os caras do início ao fim, sem bola na trave, sem sinão, com o Reis ali botando os pernambucanos na roda. Eu acho que foi contra o Náutico. Pra mim, o meu jogo assim do coração é contra o Náutico. E me encheu o olho mesmo. Eu fiquei muito iludida contra o Sampaio. Fiquei iludidíssima. E pra mim foi o Confiança e Vitória. Aquela primeira vitória depois de tanto sofrimento. Aquilo foi um parto, DG. Pra mim também. Ali foi... Vocês estão falando de emoção ou de melhor jogo? A gente ficou sem dormir, pô, nesse dia. Nesse 1º de setembro, a gente ficou sem dormir. Verdade. Isso aí faz sentido. Mas o meu jogo, o meu melhor jogo desse primeiro turno foi justamente o do Oeste. Porque eu vi o Renan Gorni ser incisivo, é uma coisa que eu sempre prego e que eu sempre falo aqui em casa. Renan Gorni é o cara que tem que ser o 9, é o cara que tem que ser incisivo e tem que ser artilheiro como ele foi. Aquele hat-trick dele foi sensacional. Pra mim esse foi o jogo. E aí agora eu trago o Lucas, né? Que vai falar do pior jogo. Fala aí, Lucas. Eu vou dar algumas opções, tá bom? Pra você. O jogo disparado foi o jogo lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O Confiança foi batido de uma maneira juvenil. Esse jogo eu tô com raiva até hoje. Lembrei de Silvio agora com o CRB. Eu queria fazer uma menção honrosa também pro jogo do Lucão, que a gente foi garfado, teve aquela situação de arbitragem. Sim. Eu ia falar isso também. Não enganado, né? Eu ia falar isso também. O jogo contra o Juventude foi o pior pra mim. Esse... Foi muito frustrante, né? Mas aí tem uma coisa. Foi bom pra mostrar pra todo mundo que, primeiro, que é preciso um VAR na Série B, né? Não é possível que só a Série A tenha VAR.
Eu preciso vá na Série B. E segundo, foi bom para mostrar para todo mundo o que é Série B mesmo, né? Porque tá todo mundo acostumado com Série C, com aquela coisa e tal, não sei o quê. Foi aquele jogo para chegar mesmo, para mostrar o que é Série B, o que é juiz sendo caseiro e tudo mais. Daquele assalto, eu não fiquei tão incomodado com a arbitragem depois, nos jogos do Confiança no primeiro turno. Depois que Iago representou na CBF... Acho que as coisas melhoraram, sim, também. Também achei. Acho que aquela representação na CBF foi fundamental para os árbitros já entenderem que não estão apitando contra ninguém. Tem um time que tem torcida, que tem diretoria, que tem pressão. Também achei que depois disso as arbitragens ficaram muito boas. E Felipe, respeite minha Série C, rapaz. Melhor campeonato do mundo que você não fez. Deixa eu trazer. Eu acho que a arbitragem foi ruim o tempo todo, velho. Não concordo, não. A arbitragem foi ruim o campeonato todinho. E assim, mas ruim, a gente tá na Série C é ruim, na Série A também tem arbitragem ruim. Na série D também vai ser ruim. É exatamente isso. Eu acho que eu particularmente, eu não acredito que a arbitragem errou contra o Confiança naquele jogo de Juventude, porque olhou, do nada era Juventude, do outro era o Confiança. Eu acho que errou porque é ruim mesmo, assim. E calhou de ser... Meu Deus, então é ruim pra caramba, viu? Sim, mas no outro jogo a arbitragem não ajudou contra o Avaí. O Avaí, no meu modo de ver, no futebol de hoje, é maior que a Juventude. O Avaí joga a primeira divisão o tempo todo, né? E no jogo seguinte, a gente perde Juventude e no jogo seguinte é o jogo contra o Avaí. E é o jogo que teve um gol mal anulado, depois teve impedimento de novo mal dado no segundo tempo para Rildo. Eu acho que os caras erram porque são ruins mesmo, entendeu? Não é querer roubar não, esse negócio. Eu acho que roubo tem, lógico que tem, mas assim, não acho que é o tempo todo como a galera acha. Eu acho que é mais ruindade mesmo. Os caras são até porque a arbitragem no Brasil não é profissional, entendeu? Assim, eu não coloco a culpa no cara, eu coloco a culpa na estrutura. É uma estrutura que não fornece as condições para o cara ser árbitro profissional de futebol. Verdade. Lá, por exemplo, vamos pegar um gancho aqui do... A arbitragem é um bico. Aí um bico você faz como pode. O que pode, quando pode. Um exemplo do campeonato da Premier League lá na Inglaterra é que todos os árbitros são árbitros. O cara não tem outra profissão não ser árbitro. E aqui no Brasil não. O cara é árbitro hoje, mas amanhã ele tá lá como vigilante, como, sei lá, chefe de almoxarifado de alguma empresa grande, uma coisa do tipo. Então, assim... É aquele bico, mas é um bico rentável, diga-se de passagem. 14 mil conto por jogo. Porra! Continuando essas provocações aí de DG, eu acho que o Z4, o Oeste já caiu. Vocês concordam comigo que hoje o Z4 é só um Z3? É verdade. Sim. Pode encomendar o caixão e a vela preta. Deixa eu continuar na sequência aqui, que faltam mais 3 pessoas para serem perguntadas. Carla, quem foi o melhor jogador do Confiança nesse primeiro turno? Então, na enquete lá, eu votei, deixa eu me lembrar, viu? Porque é assim, né? Mas eu votei em Silva. Pelo que ele evoluiu, entendeu? E pela consistência dele durante os jogos. Eu não votei em Castilho, por quê? Porque ele é muito contemporâneo, ele chegou agora, tem alguns jogos. Beleza, ele tá arrebentando muito, sim, mas antes dele Silva já tava bem, entendeu? Já vinha melhorando, mostrando evolução, então eu coloquei Silva. Tem um negócio aí que Silva, acho que foi o jogo contra o Santa Cruz, se eu não me engano, que o pai dele faleceu, ou foi um jogo contra, eu não sei se foi pelo campeonato... Foi Copa do Nordeste. Foi Copa do Nordeste contra o Santa, não foi? Foi. Pois é, o pai dele faleceu, ele foi jogar e, bicho, ele jogou tudo e mais um pouco. Parecia que ele tava jogando digamos assim, parecia que o pai dele tava no estádio ali vendo ele, sabe? Sabe quando o pai vai ver a gente fazendo algum esporte que a gente dá 200% da gente, a gente se ferra depois. Cansa, morre, sei lá. Mas a gente dá 210%. Parecia esse jogo. Parecia isso, mas ele, pra mim, também foi o dono da bola. O Confiança sem ele hoje, putz, eu não vejo Confiança sem o Silva, não. DG, Morito, viu? Calma, Júnior. Tava guardando essa aqui pro Felipe responder. A sua vai ser...
Eu acho que todo mundo concorda, né? Eu achei que É unânime. Paraíba, né? Qual foi a pior contratação do Não, Confiança em 2020? Maurício Moraes. consegue ser pior. Do que Moraes? Danou, Pelo mas sim. Moraes não fez raiva, pô. Moraes nem jogou, pô. Não fez raiva, não jogou. Então, não deu tempo ainda a gente se ficar com raiva. Não fez raiva não, ele não jogou. Mas agora, abra um parênteses aí, velho. Você viu Confiança como rapidamente já fez a cirurgia do Moritz e hoje você acompanha tudo nas redes sociais do clube, você vê coletiva da equipe médica, você vê o jogador saindo do centro cirúrgico e dizendo que tá tudo ok. Cara, isso é um sonho, velho. A gente só via... A gente lembrava daquele centro de recuperação de jogador do São Paulo, né? Que eu esqueci o nome, Refis, alguma coisa assim. E hoje o Confiança já faz as coisas aqui em Aracaju, com uma equipe médica, com um convênio com o hospital da cidade. Aí eu sei que realmente foi um menisco, né? Uma cirurgia relativamente comum, né? Mas bem legal, pô, achei bem legal. Acho que são essas evoluções que a gente também curte do nosso clube. Eu acho isso muito bacana. Menisco é aquele cara que apresenta o combinado, é? Ah, não. Fala sério, velho. Nem... Olha, Menisco é aquele negócio que nunca volta ao normal, mesmo você operando. olha, só pra deixar claro o quanto eu gosto de Moritz. Eu tava num grupo agora, há pouco, zapeando, aí disseram bem assim, olha, Moritz disse que daqui a 4 semanas volta para ajudar o Dragão. Eu perguntei se volta para Florianópolis, porque é a única forma que ele tem de nos ajudar. Mas agora, respondendo a pergunta do DG, cara, Guilherme Castilho, sem dúvida, é o jogador desse primeiro turno. O Confiança é antes e depois de Guilherme Castilho. Eu não seria o que seria de nós se o Atlético não tivesse emprestado o Guilherme Castilho pra gente, pô. Ele é uma peça fundamental. Que declaração de amor genuína e verdadeira, meu Deus. Gostei. E eu vou ser sincero pra você, viu? Eu nunca pensei que o Confiança... Porque assim, o Castilho, ele tem cara de cantor brega, um cara de mexicano, né? Aquele bigode. Eu gosto do bigode. Eu jamais... Acho que isso dá um poder. Gente, inclusive, Castilho, eu vou fazer uma piada aqui, porque assim, é realmente essa percepção. Quando eu era jovem, eu achava que o entregador de gás da Butano tinha como bigode a farda, pô, porque todos os caras, todo cara que chegava para entregar gás na minha casa tinha um bigode do estilo de Castilho, tá ligado? Eu não dava, eu juro pra você, foi um preconceito mesmo, eu olhei pra cara de Castilho e disse, pô, o Atlético disse, vê aí quem é que tem de ruim, manda, mas o cara é bola. E o Castilho é aquele negócio, né? Ele botou nada mais, nada menos que Amaral no banco, né? Então, assim, né? Pro cara tirar Amaral do time, dos dois, ele tem que ter culhão ou ele tem que bater mais. No caso, Ou então Amaral tá machucado. Pode ser também. Amaral. Caso. Não, quem tirou Amaral por enquanto é Madison. Acho que Amaral dificilmente volta. Ainda em que pese o caso de amor entre Amaral e Daniel Paulista. Ô, louco. Mas aí, DG, tem mais alguma pergunta? Era a do pior jogador, mas eu acho assim, a gente entrou em consenso, essa ia para Felipe, e aí eu queria que o Felipe também fizesse alguma outra consideração que fizesse, porque a gente vai encerrar com uma que eu tenho aqui pra... Rapaz, uma menção desonrosa, né? Menção desonrosa, porque um segundo lugar com o pior. Rapaz, Matheus Costa. Pronto. Não tem pior, velho. Não tem pior. Meu amigo, são 3 de novembro, 23 horas e 27 minutos. A gente ainda tá cornetando o Matheus Costa. Estamos de parabéns. Não, meu ódio é Bruno Paraíba, assim, realmente é o cara que corneta. Quando ele veio do Oeste, eu pensei assim, pronto, vem um goleador, porque o pessoal tava falando, não, que no Oeste o cara fez gol, não sei o quê. Eu fui ver o retrospecto do cara, bicho, o tanto de gol que ele tem é o tanto de título que o Atlético tem em 112 anos. Eu falei assim, vamos esperar um milagre, né? Cadê esse milagre, né? Parece que o Oeste falou assim, toma essa bucha aí, Confiança, se vira, vocês querem ele, tchau. Gostei, viu, DG, gostei da sua indicação. Eu já escutei aí a prévia do Bancada 100. Eu lembro que você disse sobre Silva, viu?
Então, Eu lembro. eu falo tentando. Ele, olha, DG nesse momento tá vestindo aquela roupinha branquinha da NASA já, viu, galera? Porque Silva é jogador, então ele tem que ser astronauta agora. Esse momento tá na base de Alcântara, uma equipe Yankee para entrar em órbita. Olha, antes que eu esqueça, uma menção honrosa, viu? Já providenciei. Eu me rendo à capacidade de antecipação de Vado, viu? Vado foi o cara que mais acertou no grupo. Merece uma menção honrosa. É verdade. Isso é verdade. Verdade, né? É verdade. Isso porque tem umas mensagens que estão favoritadas que eu ainda acabar o campeonato. Mas pra gente encerrar essa minha sequência de perguntas, Jones, qual foi o maior erro e o maior acerto do Confiança? Pô, velho, eu não quero ser repetitivo, mas o maior erro foi contratar Moritz, pô. Eu ia falar que o maior erro foi Matheus Costa. Pra não dizer Matheus Costa também, mas pra não ser repetitivo, nem Moritz, nem... Não, mas vamos tentar fazer um recorte da Série B, do primeiro turno, entende? Moritz chegou antes para a Copa do Nordeste. O maior erro do Confiança na Série B, eu acho que foi não ter equilibrado mais o elenco. Acho que o elenco do Confiança começou desequilibrado. Ele tinha várias peças para algumas posições e não tinha peças e continuou não tendo peças para outras. Então esse foi um erro que precisou ir trocando o pneu com o carro em andamento, né? E eu acho que o maior acerto, e aí eu não tenho como fugir, é o que eu acredito mesmo, foi ter trocado o Matheus Costa na hora certa. Acho que foi realmente trocou, o time foi perfeito. Era hora de trocar. Não podia ter sido nem antes e não dava para esperar mais. Tinha que ser naquele exato momento. Foi um momento ideal, a troca de treinadores. Acho que se demora um pouquinho mais, algum time da primeira divisão teria pego o Daniel Paulista e a gente ia ter que se contentar com algum técnico fraco. Com algum técnico fraco. Morrer abraçado Aí com o Oeste, no Z4. Pois é. Não sei se o Operário tá com o Matheus Costa. Cara, tá em queda livre, pô. Os últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Velho, e assim, Matheus Costa foi uma parada que eu tentei compreender, sabe? Desculpa, Lucas, eu lhe cortei, mas eu tentei compreender ele muito, eu fiquei assim, sabe? Eu tentei compreender ele, da mesma forma que eu tentei compreender Iago por muitos momentos, assim, e Moritz, por exemplo. Eu não gosto de ficar criticando, sei lá, a vida pessoal da pessoa, às vezes tá acontecendo alguma coisa difícil e interfere no trabalho, porque nós somos humanos, mas não rendeu. Aí pensei, não, ele deve ser um bom treinador, não deve ter se encaixado ao Confiança, beleza. Saiu daqui, foi pro Paysandu, ladeira abaixo. Aí saiu do Paysandu, foi pra ladeira abaixo. Sinceramente, que bom que meu ex voltou. Que meu ex é meu atual agora. Foi a única vez que eu quis ver um ex de volta. Sendo bem sincero. Mentira, não foi a única vez não, mas agora, né? Falando agora, assim. Contemporaneamente falando. Ex é roubada. Mas esse ex deu certo. Deu muito certo. Entendeu? Então, tipo, eu tava até falando, assim, foi muito difícil pra mim admitir. Porque eu fiquei com o rancinho do Daniel quando ele saiu, sabe? Ele é profissional, blá, blá, blá. Sim, ele é profissional, eu sou torcedora, então eu tenho o direito de ter ranço, tenho. Então eu não queria, assim, ele logo, sabe? Não, ele na oportunidade que teve de crescer com a gente, ele foi procurar coisa, entre aspas, melhor. Aí não se deu bem lá, foi bom que a gente não se deu bem aqui, aí deu tudo certo e agora a gente tá se dando bem de novo. Entendeu? Aí eu aceitei ele realmente, gente, ele cabe muito, sabe? Tipo, ele se encaixa muito ao Confiança. E tipo, foi ruim pra mim admitir isso, porque eu não gosto de estar errada, porque eu nunca passo frio porque estou coberta de razão. Mas dessa vez eu não estava, entendeu? Então eu tô aqui admitindo publicamente que realmente Daniel era o momento, era a coisa certa pra gente. E Daniel é tipo o professor Girafales, né? Ele passa ali na porta da Dona Florinda, ela sempre chama pra tomar um café. A Dona Florinda, no caso, é a Confiança, né? Daniel vai ser o Givanildo do Confiança, pô, como o Givanildo foi pro América de Minas. Mas o que eu tava falando é que tem times abaixo da gente que estão em ascensão, que é o Cruzeiro com o Scolari e o Guarani também vem de 3 vitórias nos últimos 5 jogos, apesar de ter perdido na última rodada. E eu considero que o Confiança ele tá num bolo ali junto com CSA, Paraná,
Avaí e CRB, é esse bolinho aí que, se a gente conseguir um resultado positivo com o Paraná, a gente fica numa posição bem agradável, se afasta um pouco, tira um pouco a água do pescoço, né? E o Operário e o Brasil, o Brasil de Pelotas, que estão logo abaixo da gente, eles estão em queda, velho. Você pega aí as últimas 5 rodadas deles, eles não vêm bem. E lá embaixo todo mundo patinando, né? Figueirense, Náutico, Vitória, Botafogo de São Paulo. Então acho que esse jogo contra o Paraná, que é o próximo jogo, nessa sexta-feira, não sei se a gente vai fazer pré, é um jogo assim muito chave, velho. Muito chave. Porque se a gente vencer o Paraná, velho, vai voltar de novo aquela esquizofrenia e aquele sonho do G4. Porque a gente vai pegar o Botafogo em casa depois, né? Uhum. Então tudo pode acontecer. Pois é. Não, mas como eu falei... Lucão. Vai lá, Mike. Lucão, eu tenho uma estatística que dá esperança. A gente fez 10 pontos fora de casa. 10 pontos fora de casa? Deixa eu ver. 9 pontos fora de casa. Isso, boa, garoto. 9 pontos fora de casa em 10 jogos. Só que desses 9 pontos, 7 foram nos últimos 4 jogos fora de casa. Então, o Confiança tá melhorando fora de casa. Então, vamos ter esperança aí que dá para melhorar esse desempenho e começando já sexta-feira contra a potência do Paraná. Só uma pergunta. O nosso Pantera Negra tá de volta nesse jogo ou a gente vai ter que contar de novo com o Luan e com o Matheus Mancini para passar raiva? Como é que é? Nirley já jogou no jogo passado, né? Ele entrou. Ele entrou, né? Beleza. Entrou. Então, ele terminou o jogo. Se machucou. Eu só queria fazer um comentário sobre o maior erro. Não sei se vocês estão me ouvindo, minha internet tá oscilando aqui. Ouço bem. Estamos ouvindo. Beleza. Eu acho que o maior acerto eu concordo, eu acho que todo mundo concorda também, mas o maior erro do Confiança nessa Série B foi não ter deixado o gramado pronto. Uhum. Eu acho Também. que era a principal competição da temporada. Teve pandemia, tudo bem, mas deixar para fazer o gramado agora, como está sendo feito, realmente a gente está colhendo muitos frutos de ter que fazer treinamento em Clube da Caixa, em SESI, em Lagarto. Não tem campo, né? Fica a mercê, né? Assim, da boa vontade, né? Eu acho que isso a diretoria deu uma bola fora. Mas, DG, só tem um problema, né, velho? Pra gente ficar com o Sabino bom e o Batistão a desgraça que tá, não faria também muita diferença, não. Porque o Batistão, meu irmão, que a gente não controla, tá uma tragédia. A não ser que a gente importasse as lagartas e os grilos que estão vivendo, tem colônias lá no Batistão, e levasse pro Sabino. Mas, do contrário, teria pouca diferença técnica, né? Porque o Batistão não tem treino que você se prepare pra jogar naquilo, né? Tá uma coisa... Rapaz, tá péssimo, velho. Tá todo mundo jogando no Batistão, né? O Frei Paulistano tá jogando no Batistão, o Itabaiana tá jogando no Batistão, tá todo mundo jogando. Tá não? O Frei Paulistano joga no Titão, que tá melhor que o Batistão. Opa, então vamos mandar o jogo lá, hein? E o Itabaiana o Itabaiana tá jogando no Mendonção, que tá pior que o Batistão. Não, então vamos jogar no Titão, né? Porque é a casa do vizinho, sabe? A gente vai ali na casa do vizinho ali, joga ali pra ficar um negócio nivelado. Eu falo do gramado, assim, do Sabino, principalmente para evitar esses transtornos de deslocamento, né? Eu entendo o que Jones falou, assim, dessa situação do Batistão, que realmente é algo que também não poderia estar acontecendo numa esfera mais olhando o governo do estado, Secretaria de Esporte, mas esse estresse de deslocamento, de ter que estar pensando em qual lugar que o clube vai treinar hoje, porque já treinou essa semana no Clube da Caixa e vai treinar, sei lá, em qualquer outro lugar, é um estresse que é desnecessário mesmo, a gente não devia nem estar passando por isso. Galera, notícias ruins aí, viu? Parece que Biden perdeu na Flórida, Geórgia e Carolina do Norte. Aí lascou. Aí já era. Já era. Calma, galera. Calma que ainda as urnas de Simão Dias ainda não... Torcedores, calma. Calma, as urnas de Simão Dias não foram abertas ainda. E ainda tem as urnas do pessoal de Governador Valadares aqui de Minas Gerais, que também tem uma pancada de gente aí nos Estados Unidos aí de Governador Valadares. Galera, eu sempre, abrindo parênteses aqui, já foi aberto aí por Lucas,
eu gosto demais de apuração e eleição, mas assim, a apuração americana é melhor do que a nossa hoje em dia, né? Porque a nossa é choque anafilático, pô, e a de lá não, tem um período de apuração, né? Era massa antigamente. Lá antigamente tinha aquele negócio Augusto Júnior tá no rádio, começava aquela música na rádio. Isso. Aí Augusto Júnior via bem assim. Eleitores da vida, primeira vida eleitoral de Aracaju, sessão 326. Eu me transportei agora, viu? Chama meu filho, 305 votos, Marcelo 10 dá 105. Ela só dava a urna que João Alves ganhava. Mas, enfim, tinha muito mais graça do que hoje, né? Começou, já sabe o resultado. É que as urnas lá nos Estados Unidos, elas são tipo aqueles caras psicopatas, sabe? Que vai matando de pouquinho a pouquinho. Tal, dá lá uma pancada, tira um pedaço, arranca um pedaço, aí você vai morrendo aos poucos. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil é como se já fosse a injeção letal, de uma vez, né? Aí você discorda. Rapaz, esse exemplo que Felipe deu, bem Halloween, né, véio? Que exemplo macabro. Então, vamos lá, galera. Fechando o podcast de hoje, voltando a falar aqui da nossa... a gente agora vai para a reta final. Reta final o quê? Vai para o segundo turno. E aí, duas perguntas. O time precisa de reforços, onde arrumar dinheiro para isso? Ou vamos ter que ir com esse time mesmo, aí pensando mesmo com os pés no chão? Jones Ribeiro. Eu acho que o Confiança tem que usar das armas que Daniel usou no final do início da Série C daquele mesmo ano, né? Que é tentar buscar outros destinos para algumas peças, né? Para abrir espaço no orçamento. A forma mais simples de conseguir capital para contratar jogadores, eu acho que é essa. Se houver uma folga ainda no orçamento, que bom, melhor ainda. Mas acho que Confiança precisa sim contratar. E não é nem pensando com a minha cabeça, a cabeça do sonho de Série A, porque a gente vai precisar realmente de peça de reposição. Para que a torcida do Confiança entenda o que é que a gente está passando, para a nossa torcida entenda, a gente acabou de jogar uma Série C. Foram 19 partidas. Curiosamente, em 18 partidas, que é o formato da Série C que a gente está acostumado, nós fizemos 25 pontos. E o ano passado nós fizemos 25 pontos também na Série C e passamos de fase. Agora a gente vai jogar uma outra Série C em sequência, são mais de 19 partidas, então a gente precisa de um elenco um pouco maior. É claro que tem peças que estão retornando, né, como o lateral esquerdo Altemar, mas a gente não sabe em que condições, e essa é uma posição sensível, sem Silva, é uma posição sensível sem Silva, né, parece até um trava-língua. A gente precisa improvisar, colocar Vertinho, a lenda, para jogar de lateral esquerdo, o Léo Grigio, que é quase uma lenda urbana, que era lateral esquerdo e zagueiro, e não joga nem de zagueiro nem de lateral esquerdo. A gente precisa de mais meio-campistas, eu acho que precisa de um outro segundo volante, até para talvez revezar com o Castilho. O Castilho já tem 2 amarelos, por exemplo, vai ser um desfalque muito sentido se não jogar, e se não tiver Castilho, precisar uma outra partida ser mais ofensivo para jogar no lugar de Vila, que está cumprindo mais ou menos aquela função. Então a gente precisa. Acho que 3 ou 4 posições são bem sensíveis hoje. A gente precisa de mais um zagueiro, porque Luan vem jogando, mas já está começando a dar sinais de que vai sentir um pouco cansaço. Simon, a gente sabe que é muito bom, mas que não suporta a sequência de partidas. Aí o Léo Grigio é a lenda urbana, que eu falei agora, e só resta de mais confiáveis Nirley e Mancini. Nirley também costuma ficar fora, e só Mancini que realmente joga praticamente todas as partidas e acabou sentindo agora, talvez por conta disso. Então precisa de mais um zagueiro, um lateral esquerdo e, na minha opinião, não um centroavante. Tem gente que defende com centroavante, não estou satisfeito com o centroavante do Confiança, mas eu acho que centroavante é muito mais consequência, sabe? O Confiança vinha perdendo um ou outro gol, os caras. Bruno Paraíba vinha perdendo um outro gol, mas assim, não dava para dizer que o Confiança estava fazendo uma campanha ruim porque os centroavantes estavam mal naquele início do campeonato. Não concordo com essa tese. Era um conjunto. E aí, quando o time começou a funcionar melhor, Renan Gorni deu sorte de estar nesse momento, o time ele começou a fazer gol. Para mim foi muito mais consequência. Então, eu não contrataria centroavante, iria atrás de mais um zagueiro, de um lateral esquerdo
ir atrás de mais um meio-campista, de preferência um outro segundo volante. Beleza. E finalmente, onde a gente vai conseguir esses 25 pontos olhando a tabela desse segundo turno, né? Vou aqui listar para a gente ir comentando. Os jogos que a gente faz em casa são Botafogo, Figueirense, Operário, Náutico. Isso não é na ordem da tabela, tá? É em ordem do que eu acho mais fácil do que eu acho mais difícil. Então é Botafogo, Figueirense, Operário e Náutico. Para mim, esses jogos sem ganhar todos. Perder aqui algum desse complica muito. Outros jogos, aí já vem a lista de jogos complicados em casa. Cuiabá, CSA, Ponte Preta, Sampaio e América. Esse aqui, se a gente conseguir 5 pontos aqui, para mim tá bom demais. Então, deixa eu ver quem tá calado. Lucão, desses jogos aí, como é que você vê quantos pontos a gente pode pegar nessa campanha em casa? Faremos os mesmos 19. Repita devagarzinho a sequência, fala aí. Vamos lá, os jogos mais fáceis: Botafogo, Figueirense, Operário e Náutico. Esses jogos aqui, 4 jogos. Os mais complicados, 5 jogos. Tem que vencer os Cuiabá. 4. Tem que vencer os 4. Tem que vencer os 4. E aqui é Cuiabá, CSA, Ponte Preta, Sampaio Corrêa e América. Eu botei o CSA aqui, tanto que eles vêm fazendo uma boa campanha, como Rafael Tenório tá abrindo cofre lá. Todo dia tá chegando no contratação no CSA. E o CSA tá bem, eu sempre faço aquela análise dos últimos 5 jogos, tá bem. Mas é um time que o Confiança é muito acostumado a jogar. Anos e anos a gente sempre vira e mexe, faz pré-temporada com o CSA. Acho que dá para Confiança, se melhorarem o gramado do Batistão, que o Daniel disse que já falou que atrapalha o próprio time do Confiança, esse gramado ruim. Eu acho que esses jogos aqui em casa o Confiança tem que se impor. Mas eu tô com o Jones aí, a gente vem falando direto, pô. Se não houver investimento, eu tô louco que acabe essas eleições municipais. Faltam, sei lá, 2 semanas, dia 15 de novembro é logo ali, pra Iago, Miltinho, Hernando, todo mundo se voltar pro Confiança novamente. E o Confiança precisa, não é um luxo de reforçar o elenco para subir, não. É reforçar o elenco para manter uma campanha de equilíbrio para se manter, porque se não houver reforço de elenco agora, a gente vai perder o bonde. E quando a vaca for pro brejo, pode ter sido tarde demais. Aí na hora vai ter que chorar, o leite derramado é queda. Então, eu vejo que quando eu vi essa sequência, Mike, de jogos do dia 20 de novembro ao dia 1º de dezembro, eu me assustei. Porque é o tempo todo você indo pro Sul e voltando para Aracaju para jogar. É pau. E o Confiança, infelizmente, não tem elenco para isso. Eu acho que quando o Castilho entrou no time, teve aquele fator surpresa, mas hoje os times já sabem marcar isso e já prestam mais atenção no Castilho. Então o Confiança está realmente precisando de um segundo volante, de um lateral esquerdo para caso o Silva seja suspenso, até eventualmente também alguém na direita ali para reforçar a direita, para o time não ser muito previsível, caolho. E um 9, né? Eu insisto, eu acho que tem que ter um 9 para dar mais segurança no comando de ataque e a torcida ficar mais tranquila. Eu acho que tem que ter investimento e esses jogos em casa, o Confiança tem que priorizar. Eu sempre defendi isso, né? De priorizar jogo em casa. E você vê que a gente, mesmo não priorizando jogos em casa, a gente tem um melhor aproveitamento em casa e fora de casa a gente é muito ruim, né? 30% de aproveitamento é muito ruim. E tem que melhorar, eu espero que a gente já melhore no próximo jogo, sexta-feira contra o Paraná. Só para dar um dado, Mike, não vou falar de Lucas não, só para dar um dado. Nós somos o 10º mandante com 16 pontos e nós somos o 11º visitante com 9 pontos. Então, assim, apesar das pontuações serem discrepantes, em termos de desempenho médio, a gente está mais ou menos na mesma faixa, como mandante e como visitante. Sim. Deixa eu fazer um vou pegar esse dado. Fala de Lucas, um pouquinho. Fala aí, DG. Eu vejo que é importante. Lucas fala de vencer dentro de casa, fazer o dever de casa. Se bem que a gente não tem visto tanta coisa assim na Série B, né? Era para ter até um domínio maior dos mandantes, não tá acontecendo tanto.
Na verdade, eu tô falando isso por achismo, né? Porque eu não levantei esse dado, não. Mas Eu tenho dado aqui. Então, Eu tenho. eu acredito assim que o importante hoje, olhando para a tabela, a gente tem abaixo de nós 9 clubes e o único jogo que a gente pode se dar o luxo de perder é o Cruzeiro, que é lá no Mineirão. O Cruzeiro vem com a outra cabeça agora nesse segundo turno. Exceto isso, são 8 jogos que a gente tem para fazer dentro e fora de casa contra Operário, Brasil, Guarani, Vitória, Náutico, Figueirense, Botafogo e Oeste. E se o Confiança concentrar em ganhar todos esses jogos, a gente já faz 24 pontos. E aí o resto que ocorrer é olhar para cima e tentar beliscar um pontinho aí dos times que estão mais próximos de nós. Torcer para a gente conseguir fazer uma campanha novamente boa contra os times do Nordeste e a gente conseguiria tirar ponto do CSA, do CRB e do Sampaio, digamos assim. Mas eu acho que o caminho das pedras é esse, é olhar para baixo, ver esses times que já vão começar a brigar por rebaixamento e naturalmente ficar mais nervoso, né, durante as partidas e aproveitar para pontuar em cima deles. É isso. Atualmente nesse primeiro turno da Série B, somente tivemos 25% de vitórias de visitantes, e foi bem concentrada nos primeiros colocados, né? A Chape, América e Ponte venceram 14 jogos desse fora de casa. Os demais, não vou conseguir fazer essa conta agora rápida, mas isso dá quase metade das vitórias fora de casa de toda a Série B. Então, foi 25% só, 30% de empates e 31% de empates, 44% de vitórias dos mandantes. Sobre o nosso jogo como visitante, só para terminar esse raciocínio aqui, a gente fechar, a gente vai pegar alguns jogos fora que a gente precisa vencer. E aí a gente tem que manter esse prospecto recente fora de casa. Para mim, os 3 jogos fora mais importantes são o Oeste, todo mundo vai vencer, a gente precisa vencer também, até porque a gente já vai pegar eles lá pro final da Série B, vão estar mais mortos que estão agora. E aí vem Guarani e Vitória, que são 2 times que estão abaixo, estão disputando esse Z4 com a gente, mas são 2 times tradicionais. Então, DG, Carla, essa pergunta era para DG, mas como DG se manifestou, vou passar para Carla. Carla, o que você acha desses jogos fora aqui, que a gente julga acessíveis? Dá para vencer Guarani em Campinas ou vamos seguir a nossa rotina de vencer os nordestinos e vencer o Vitória lá no Barradão? Então, eu acho que é possível, sim. No mínimo, empatar. No mínimo, né? Porque, assim, a gente, por mais que, como eu falei no começo, por mais que a gente ache que não sente o fator casa, a gente sentiu muito, né? No caso, pelos números mesmo, a gente consegue perceber isso. Então, levando isso em consideração, o mínimo que a gente quer e precisa é empatar, né? No mínimo. Mas eu acho que dá sim para vencer. Espero que a gente consiga, como eu disse, reformular algumas coisas, ajustar e com peças para que ajude a gente conseguir ganhar esse jogo fora. Mas eu acho que é possível sim. Em suma, sim. Beleza, e finalmente, acho que Felipe, e se Jones quiser comentar, acho que o Jones não falou nessa última rodada, sobre os jogos do crime, os crimes que a gente precisa cometer. A gente vai pegar os times fora de casa mais complicados, na minha visão, vão ser Paraná, Cruzeiro, Avaí, CRB e a Chape. Qual desses jogos aí a gente pode cometer o crime? Acho que o Cruzeiro, eu não tô nem colocando o fato do Paraná ser um time de, como eles dizem, né, um time que tem know-how da Série B, né, por ser um time que sobe sempre e tudo mais, mas eu acho que o Cruzeiro seria um time pra gente cometer um crime. Por quê? Primeiro que o Cruzeiro tá subindo, tá numa ascensão muito boa, né, com a saída do Ney Franco e a chegada do Luiz Felipe Scolari, o time melhorou consideravelmente. Então é uma ótima hora pra gente conseguir arrancar, nem que seja um ponto do Cruzeiro no Mineirão, ou quem sabe, na melhor das hipóteses nossas,
conseguir uma vitória aqui no Mineirão. Isso seria uma coisa terrível para o Cruzeiro, né? É uma situação que eu vejo assim que pode ser um dos times que a gente consiga cometer o crime. Quanto o CRB e o Paraná eu espero que a gente consiga lá. Eu estou chutando um ponto, mas eu creio que a gente consiga até uma vitória contra o Paraná fora de casa. E contra o CRB é como o Lucas falou, né? São CRB, Sampaio Corrêa, Náutico e CSA são times que a gente corriqueiramente joga, né? Seja em Copa do Nordeste ou até em pré-temporada. Então são times assim que teoricamente a gente conhece mais, vamos botar assim. Mas é isso. Acho que o Cruzeiro é a bola da vez. A gente tem que ganhar lá. Ou empatar e fazer eles sofrerem. Jones, e aí entre Paraná, Cruzeiro, Avaí, CRB e Chape, de onde vem o crime? Eu só espero 2 pontos desses times aí. Se vier mais que isso, eu tô felizão. Eu acho que dá pra ganhar do Avaí. Eu assisti alguns jogos do Avaí na ressacada, eles ganharam, fizeram, salvo engano, 16 pontos, como nós também fizemos, mas acho que eles tiveram o Avaí teve um jogo a mais em casa no primeiro turno. Acho que o Avaí teve 10 jogos e nós tivemos 9, se eu não me engano. Eu não acho, claro que o Avaí não deve ser desconsiderado, porque é o time que é o ioiô, né? Há vários anos ele sobe e desce, ele fica sempre ali, chega nessa fase, ele dá uma subidinha, chega lá no final, é o 4º colocado da primeira divisão e cai no ano seguinte de novo. Mas eu acho que o Avaí a gente dá para ganhar. Mas eu acho que, no meu modo de ver, vai meio que se repetir essa coisa de ganhar em casa a maior parte dos pontos e fora também ganhar menos. Então tende a meio que ter uma compensação aí. Vai ter time que a gente venceu aqui que vai perder fora. E vai ter time que a gente perdeu fora que agora vai ganhar aqui. É muito difícil ganhar 2 partidas do mesmo time na mesma competição. Muito difícil. Só quem faz isso geralmente são os times que vão brigar lá em cima. Os outros ganham em casa, perde fora. Dá uma equilibrada. O que, por incrível que pareça, o que me acalenta mais nessa Série B, eu vou me arriscar dizendo o que eu vou dizer, é a reta final. A reta final dessa Série B me agrada, porque nós vamos pegar nos últimos jogos, em sequência. Primeiro a gente pega o Oeste. Primeiro a gente pega o Operário. Eu acho que dá para ganhar do Operário aqui. Depois a gente pega o Oeste, muito provavelmente, mas já rebaixado. Depois a gente pega o Sampaio, que vai ser o jogo mais difícil da reta final. Mas a gente tem condições de vencer aqui. É um time que a gente tem costume de vencer. Depois tem o América Mineiro, que a gente já vai pegar o América, já tendo o acesso, sem chance de ser campeão. Então, sem nenhum interesse mais no campeonato. E na última rodada a gente já pega a Chape campeã. Anota aí, temos chance de fazer, como Confiança costumava fazer na Série C, essa arrancada no final, assim, 15 pontos. É isso que me deixa mais, no meu modo de ver, deixa mais tranquilo pro final do campeonato. E nesse meio, em todas as outras 14 rodadas, vai ser aquela mesma coisa. Ganha 2, perde 2, empata 1 e vamos seguindo. Beleza, boa análise, acho que é bem por aí mesmo. Então, vamos às despedidas, né? Hoje a gente já falou bastante, o podcast está mais longo que o normal, mas era necessário fazer todo esse balanço, essa avaliação e até projeção para o segundo turno. E aqui, deixa eu chamar pela ordem de apresentação. Continuo então com o Jones Ribeiro. Jones, suas considerações finais, seu balanço do balanço e suas despedidas. Só agradecer, estou de volta aí no Bancada, é o segundo episódio que eu participo de forma seguida. Muito bom. Vamos lá, vamos devagarzinho, vamos sonhar mais, viu, galera? A bancada tá muito racional, a bancada tem que ter mais paixão. Até Lucas, que é o mais passional de todos nós, até pouco ele falou no episódio de hoje, eu comecei a ficar preocupado. É que eu tô acompanhando as eleições americanas. Lucão, lê o livro, tá na fase racional. Carla Ferreira, e aí, Carla, minha camarada, suas considerações finais, balanço do balanço e despedidas. Muito bom, como sempre, estar aqui com vocês, né? Porque é muito interessante, muito plural, tudo que a gente expõe aqui, e é isso que faz o Bancada ser uma coisa muito boa.
Hoje eu não tô lá nos meus melhores dias, né? Por conta dessas questões que aconteceram hoje, que a gente mencionou até no começo do programa, com relação a esse estupro culposo aí. Isso realmente me derrubou bastante. Então, talvez eu estaria mais animada em um outro momento, mas o meu refúgio foi hoje estar aqui com vocês. Então, espero que a gente tenha muitos outros momentos como esse. Valeu, Carlinha. Teremos sim muitos momentos aqui bons junto com bancada, o bancada da permanência, o bancada, quem sabe, do acesso, enfim. Vamos sonhando. Felipe Moura, meu querido, suas despedidas, balanço do balanço, considerações finais, a palavra é sua. Bom, primeiro agradecer mais uma oportunidade de estar aí no bancada, né? Dizer que é sempre um prazer inenarrável estar com vocês aqui, com todos do bancada, sem exceção, e faço minhas as palavras de Carla. Acho que não existe estupro culposo, acho que estuprador tem que mofar na cadeia, apanhar de bandido, porque, cara, isso, a gente está em 2020 e isso não é cabível mais em nossa sociedade. E com fé em Deus aí que esse segundo turno no Brasileirão aí da Série B seja o segundo turno de mais 25 pontos, ou quem sabe mais 30, vamos ver. Eu tenho fé que Daniel Paulista vai conseguir levar a gente a alçar voos mais altos, e continuo sendo um dos últimos apaixonados junto com o Jones aqui. Acho que a gente consegue essa tão sonhada vaga na Série A. E, meu irmão, próximo ano é o pau quebrando aqui em Sergipe, lá em Sergipe, porque a gente vai ser time de primeira aí, né? Os finados aí, tadinho, com o plano da USAF aí, né? Tadinho, só chore. Beijos. Valeu, Felipe. Pois é, 2021 vai ser um ano daqueles. Lucas Oliva, meu camarada, suas considerações finais, balanço do balanço, despedidas. Mike, agradecer mais uma participação no bancada, todos os meus companheiros aqui da bancada azulina, desejar uma ótima semana para a massa proletária. Sexta-feira tem jogo lá no Durval de Brito, lá em Curitiba. Esperamos uma vitória do Confiança sobre a potência do Paraná, como diz o Daniel Tete, nosso amigo, e dizer que no final das contas, no final de tudo, a luta é a mesma. É uma luta por pluralidade, é uma luta contra o pensamento único. Por isso que a gente faz o bancada, por isso que a gente defende o Confiança, a gente quer o Confiança nas cabeças dos times brasileiros, e por isso também que a gente defende um judiciário democrático, com várias cabeças, com juízes e promotores que conheçam a realidade do povo brasileiro, da mulher brasileira, do negro brasileiro, do brasileiro periférico, e que apliquem as nossas leis, a nossa Constituição, os princípios da dignidade da pessoa humana em suas sentenças, em seus pareceres, né, no caso do promotor. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, Mike, essa luta é a mesma. E é o que a gente faz aqui todo dia, toda semana, no bancada, no trabalho, na vida e na rua. Um grande abraço, ótima semana para todos e justiça para Mari Ferrer, né? É isso aí, Lucão. Justiça para Mari Ferrer. Finalmente, Fernandinho DG, meu querido, suas despedidas, considerações finais, balanço do balanço. Fale o que você quiser, meu amigo. Mandar um salve para toda a gigante massa proletária, a galera que está nos ouvindo, todo mundo que nos acompanha nas diversas plataformas, né? A gente chega aqui na metade do primeiro turno, como eu falei, né? Já vivendo um sonho, né? Que é estar nessa Série B, fazendo uma campanha aceitável para muitos, né? Calando a boca de muito colorado aí que achou que a gente ia estar brigando pelo rebaixamento, que a gente ia estar caindo pelas pernas, e a gente conseguiu chegar numa situação bem confortável, né? Nesse meio de
de competição e ainda com a possibilidade de sonhar, né? E aí, como o Jones estava falando, né, que a gente não podia ser racional, se até Tim Maia foi racional, se KLJ, Ice Blue, Ed Rock e Mano Brown são racionais, por que eu não posso ser racional também, né? Então, deixa eu ser racional, vamos levar o pensamento, a gente vai sonhar, e mais eu termino com aquela frase de efeito, né? Que um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, né? Então vamos ser racional e a gente vai sonhando junto quando fizer os 45 pontos. Um abraço para todo mundo e até o próximo programa. Mas aí você me deixou uma Valeu. deixa. Eu não vou perder, não. Então, já que você citou, vou lembrar alguns versos. É necessário sempre acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite e você é truta, é imbatível. Fui! Muito bom, muito bom. Bem, da minha parte, escutem Tim Maia Racional, foda pra caralho. Só não preste muita atenção na letra, porque é muita loucura também. Mas, ademais, espero que a Confiança mantenha se brigando até o final. Era isso que a gente esperava sempre, é isso que a gente quer. Que a gente brigue, a gente faça uma Série B digna das nossas tradições e que no final a gente permaneça e se derem a brechinha pra gente tentar subir, porque não, né? Vamos ter aí uma reta final, conforme o Jones listou, que pode ser muito proveitosa, pode ser bem interessante. Tenham uma ótima semana, aguardem o Bancada 100, vai vir aí muito legal. Para quem acompanha desde sempre, vai ter boas surpresas, boas risadas. E pra cima deles, Dragão. Fui! Alô, torcida proletária! Vamos juntos no seu coração! É no peito e na raça e vamos subir, Dragão! Surgida do chão batido da fábrica, tens uma linda história a contar. Sabino e Parminon da Snap lançaram o desafio de fundar. Só não contavam com a parte em que o povo começava a cantar.